Olá! O programa Opinião de hoje vai falar de um tema que interfere na vida de todos nós, a superlotação nos presídios. Um problema de vários países, incluindo o Brasil e, é claro, o estado de Goiás. Especificamente, nós vamos falar sobre a superlotação na CPP. E para falarmos sobre esse assunto, convidamos aqui o deputado estadual Humberto Teófilo, do PSL, que é membro da Segurança Pública aqui da Casa. Também o promotor Marcelo Celestino, ele que é o responsável pelo monitoramento da segurança pública do Ministério Público, e também Maxwell Miranda Neves, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais. Desde já nós agradecemos a presença de vocês aqui, pessoas de peso e pessoas especialistas nesse assunto. Eu vou começar com o promotor, que é sobre essa questão da superlotação. Marcelo Celestino, a capacidade da CPP, que era de 1.400, já está no dobro, né? Quase 3.000 ou mais de 3.000 presos hoje na CPP. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, e essa explosão, ela se dá em fugas e em rebeliões? Sim, é um prazer estar com vocês aqui hoje. A Casa de Prisão Provisória é uma unidade prisional que foi construída para 800 presos. Tiveram alguns puxadinhos, algumas ampliações pequenas, e em 2015 ela estava com cerca de 1.800 presos e houve uma limitação judicial em 1.460, e desde 2015 que essa limitação não vem sendo obedecida. O Estado de Goiás sempre tentando recorrer dessa decisão e nunca apresentando nenhuma proposta para poder solucionar esse problema. Nós vimos tentando buscar soluções para essa superlotação. Em outubro do ano passado, estava em 2.900. Eu ingressei com habeas corpus coletivo pedindo que fosse colocado em tornozeleira eletrônica cerca de 1.000 presos que estavam com excesso de prazo de prisão. É bastante proveitoso utilizar esse espaço aqui hoje para esclarecer o seguinte: a Casa de Prisão Provisória ela é destinada a presos provisórios. A regra é de que a prisão ocorra após a condenação. Claro. A exceção é a prisão antes da condenação, motivadas por dispositivos no Código de Processo Penal que prevê o cabimento da prisão preventiva. Ou seja, antes de ser julgado, né? Ninguém foi julgado ali ainda. E o contrassenso que está acontecendo é que presos que ficam na Casa de Prisão Provisória cerca de 1 ano, 2 anos, chega até ficar 3 anos, e depois é condenado a regime semiaberto, vão para a rua. Ou seja, depois de condenado, ele fica solto, e antes de condenado, ele está preso. Isso é uma inversão. Então, isso é decorrente da cultura do aprisionamento. Existe essa cultura do aprisionamento. A pessoa comete um crime, tem que ficar preso provisoriamente, e isso vai tornando esse inchaço. E só para esclarecer, como você disse, que é motivo de rebeliões, nós tivemos uma rebelião no dia 1º de janeiro de 2018, motivada por superlotação carcerária. Na CPP. Na colônia do semiaberto, que tivemos 9 mortos. Essa rebelião foi provocada por uma superlotação carcerária. Existia nessa unidade uma cela de 64 metros quadrados com 150 presos, com 3 dias faltando água. A gente vai até colocar fotos agora, promotor, a gente tem uma foto aí, vai colocar justamente mostrando até a questão das redes. Eles têm que colocar redes, são lençóis, na verdade, não são nem redes, né? Antes fossem redes, para conseguir caber, né? Assim, tá certo, são pessoas que serão julgadas, mas também tem que ter a questão humana, né? Não é nem um pouco, nem animal a gente faz isso, né? Bom, como eu disse, eu entrei com esse habeas corpus coletivo com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi naquele habeas corpus das grávidas, ou seja, com a previsão constitucional, mas infelizmente o Tribunal de Justiça assim não entendeu. Depois eu fiz um diagnóstico situacional da CPP, onde coloquei a metragem de cada cela, a previsão original e a previsão que estava naquela época, tendo a superlotação de mais de 100% em cada cela para 8 com 50 presos. Encaminhei esse relatório para todos os desembargadores, juízes criminais e promotores criminais, falando dessa previsão, dessa possibilidade de uma rebelião. Não surtiu efeito, tive que entrar com a ação civil pública,
recebemos o pronunciamento judicial, que depois foi cassado pelo Tribunal de Justiça. Bom, e falando em rebelião, assim como essa que o promotor lembrou, tivemos também em abril desse ano uma fuga. Nós vamos até colocar algumas imagens aí dessa fuga, onde 9 detentos fugiram. Alguns foram capturados e um deles, ou talvez até o mais perigoso ainda, está foragido. E eu vou conversar sobre esse assunto com Maxwell. Essa questão é muito grave, né, Maxwell? Já que os agentes estão ali tentando, são poucos agentes para muito preso, né? É muito grave, o número de agentes prisionais é muito pouco. Aquela ala onde aqueles presos fugiram, que estava com arma de fogo, que tem que ser investigado como ele adentrou ali dentro do presídio, tinha 409 presos. O DEPEN recomenda que deveria ter no mínimo 80 agentes prisionais ali naquele momento. E tinha apenas 3 agentes vigilantes temporários trabalhando naquele bloco. Entendeu? Então é super lotado, tudo sobrecarrega em cima do agente prisional, a ineficiência do Estado cai nas costas do agente prisional, do servidor temporário, e precisamos de concurso público. O Estado elaborou agora um concurso com 500 vagas, é muito pouco. Terminando esse concurso, a gente vai lutar para que tenha mais concurso público. E nas imagens, né, Maxwell, a gente vê a fragilidade ali, o agente levantando as mãos, indefeso, não tem como, aquele tanto de gente, né, saindo. Houve falha? Vocês apuraram? O que aconteceu depois? Não podemos condenar os temporários porque eles não passam por treinamento. Ele tem 2 semanas de treinamento, a maioria não conhece nem armamento de fogo, não efetua um disparo no treinamento. Então não podemos cobrar de quem não foi instruído para fazer o trabalho dentro dos procedimentos operacionais do sistema prisional. Se fossem agentes prisionais qualificados, preparados, com certeza teria evitado aquela fuga, apesar da superlotação. E mesmo assim haviam só 3 agentes no momento? Infelizmente tinha 3 agentes, inclusive 2 tinham os problemas especiais. Um tinha um problema de audição e outro problema de locomoção. É complicado, né? Isso aí tem que ter interferência mesmo, né? Bom, e a gente vê também o desespero de 2 agentes, né, femininas, dentro da sala, elas se trancam, né? E a questão ali, todo mundo preocupado com a sua vida também, né? Exatamente, elas estavam na sala de monitoramento, né, que são as câmeras que vigiam todo o complexo prisional. E o momento de pânico, a gente também não pode condená-las porque, volto a repetir, volto a frisar que não passaram por treinamentos. Hoje o Estado pega pessoas despreparadas e colocam para trabalhar na segunda profissão mais perigosa do mundo. O resultado é isso aí. Somente esse ano temos 47 fugas. Eu estou falando de 47 fugas em unidades diferentes. Só em 2019? Só em 2019. Se você for colocar aí, tem quase 200 presos que foram foragidos. Inclusive, naquela fuga saiu o Taigo, um assassino daquela chacina da Serra da Areia, que matou 4 crianças, entendeu? A Polícia Militar correu atrás, a Polícia Civil investigou e a diretoria penitenciária não deu conta de fazer eles cumprir a lei. Marcelo Celestino, doutor Marcelo Celestino, falou um gancho aqui que é muito importante. O Taigo já era um preso condenado, ele não deveria estar na CPP. Isso que é a minha pergunta, porque se ele já estava condenado, o que ele estava fazendo na CPP? Geralmente, quando o preso está em grau de recurso, né, ele às vezes permanece na casa de prisão provisória. Não deveria, tanto é que nós já pedimos providência no sentido de que essas execuções provisórias sejam feitas na POG, na Penitenciária Odenir Guimarães. Que também está lotada? Também está superlotada. Bom, deputado, diante desse cenário, né, o senhor como delegado, 9 anos atuando, né, parou agora só para assumir o mandato de deputado, já se deparou com várias questões problemáticas. A superlotação ela não acontece só no presídio, né, também nas delegacias, que por sua vez também tem são celas bem frágeis, né? Como que o senhor lidava ali? Porque o promotor falou, não pode levar, não cabe mais. Só que, né, os policiais prendem, levam para as delegacias e o delegado tem que atuar, né? Sim. Olá, Luciana. Olá, doutor Marcelo. Maxwell. Satisfação estar aqui participando do programa. Aqui nós temos vários pontos, né, a serem destacados. Conforme o doutor Marcelo bem enfatizou, que desde 2015 o Estado está sendo acionado e não toma nenhuma providência. Isso é uma situação grave, até porque recentemente o STF declarou o nosso sistema penitenciário, utilizou até um termo que é o estado de coisas inconstitucional, onde que ele demonstra que está sendo está passando por cima da lei de execução penal e vários direitos fundamentais dos presos. Só que uma coisa me preocupa,
na situação quando o doutor Marcelo diz que muitos presos que estão ali na CPP, caso eles sejam condenados futuramente, a pena deles, o que tudo indica, vai ficar aí para cumprir no regime semiaberto inicial. Isso faz com que ele não possa ficar preso. Se nós chegarmos a esse raciocínio, nós vamos esvaziar a CPP, porque dificilmente o doutor até tem mais experiência que eu, um cidadão vai ser condenado a pena de mais de 8 anos de prisão. Então, isso é uma situação que pode fazer com que a população fique refém de bandidos. Outro ponto que é bom destacar, que bem falado aqui pelo Maxwell, é a questão da vulnerabilidade dos agentes penitenciários, que na verdade estão fazendo milagres dentro da cadeia. Estão fazendo milagres, não só os agentes prisionais, como temporários, e muitas vezes estão sendo alvos de ações civis, de ações penais, tá? Por causa de fuga de presos, por causa da pouca estrutura do Estado. Nós estamos agora com uma gestão nova, tá? Que foi agora assumido pelo Coronel Urzeda, que é o novo diretor-geral de administração penitenciária. Nós temos que ter agora um bom senso para resolver a situação, tanto o Ministério Público, quanto o Judiciário, quanto o Poder Legislativo. Isso daí nós temos que juntar, até porque nós temos um fundo penitenciário aí que tem muito dinheiro na conta. Nós queremos saber onde que está sendo aplicado esse dinheiro. Cadê o dinheiro? Então nós temos que construir presídios, mas nós temos que destacar também que só prender, só construir presídio não vai resolver. Só a gente buscar o judiciário não vai resolver. Se a gente não investimos na educação para que as crianças e adolescentes saibam o que pode acontecer, né, com o que acontece com o tráfico de drogas, quais as consequências nefastas das drogas. Só desta maneira, com um trabalho preventivo, que nós vamos melhorar o nosso sistema penitenciário, que nós vamos reduzir de forma real os índices de criminalidade. Então não adianta a gente iludir que só prender resolve. Eu sou delegado, já tenho quase 9 anos, estou afastado, prendi muito, mas muitas prisões não surtiram efeitos, pelo contrário. Às vezes o ladrão de galinha que eu prendi o ladrão de galinha, prendi o chefe do tráfico, mas às vezes o ladrão de galinha que foi preso, ele saiu de lá, né, pós-graduado no cometimento do crime. Então, nós temos que unir forças, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, né, para chegarmos a alguma solução de que realmente o sistema penitenciário está falido, mas nós temos soluções. Nós temos dinheiro do fundo penitenciário. Então, nós temos sim saídas para isso. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos até com talvez uma réplica, né, do promotor sobre esse assunto e também com outros dados. Apenas 43% desses presos na CPP foram condenados. Os outros aguardam e ainda um dado ainda triste, apenas 4% estudam ou trabalham. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Por que a gente precisa tomar as vacinas, se algumas doenças já estão erradicadas no Brasil? Com a vacinação, conseguimos erradicar algumas doenças graves, como a varíola e a poliomielite. Mas isso não significa que estaremos livres delas para sempre. Para que essas e outras doenças não retornem ao nosso país, é importante proteger nossas crianças. E a forma mais segura e eficaz de proteção é a vacinação. E é por tudo isso que está aberta a temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De 6 a 31 de agosto, todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça de levar a caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. A vida pode ser muito mais difícil sem acessibilidade. Ministério Público do Estado de Goiás.
programa Opinião volta com o tema superlotação nos presídios, mais precisamente na Casa de Prisão Provisória em Aparecida de Goiânia. Para esse assunto, estamos recebendo aqui o deputado estadual Humberto Teófilo, do PSL, que é membro da Comissão de Segurança Pública, promotor Marcelo Celestino, que é o responsável pelo monitoramento da segurança pública no Ministério Público, e Maxwell Miranda, que é presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais. No primeiro bloco, fizemos um panorama da questão aqui no estado de Goiás, que é grave, está superlotado a nossa CPP. A penitenciária Odenir Guimarães também está com a superlotação, mas não preocupa tanto como a CPP. E no primeiro bloco o deputado falou dessa questão. Se não levar para a CPP, para onde que leva também? Porque as pessoas ficam à mercê, né, também dos bandidos, né, promotor? O senhor gostaria de comentar alguma coisa com relação a isso que o deputado falou ou não? Sim. O deputado Humberto disse a respeito dos presos da Casa de Prisão Provisória. Geralmente são crimes que vão ser condenados, se forem condenados, né, a pena de até 8 anos e vão para o regime aberto e vão colocar a sociedade em perigo. Em primeiro lugar, eu não gosto de transferir responsabilidade. A responsabilidade do Estado ela tem que ser cumprida pelo Estado. O Estado tem a obrigação de fazer cumprir a sentença e obedecer às regras da Lei de Execução Penal. Hoje, a Lei de Execução Penal, que é de 1984, ela não é minimamente cumprida. Começando porque não há separação de presos. O preso entra no sistema prisional, não é a autoridade, não é o agente prisional, o diretor da administração que escolhe a cela que ele vai ficar. Ele vai para a triagem, para o núcleo, para a central de triagem, fica geralmente uns 30 dias nessa central de triagem para achar convívio. E depois ele vai para aquela unidade que os outros presos concordaram em recebê-lo. O erro começa aí porque deveria separar o preso ocasional do preso profissional. A separação é só de masculino e feminino hoje? Ou seja, se tivesse a separação por perfis criminológicos, você ia colocar o preso ocasional na cela de presos ocasionais, de presos de baixa periculosidade e destinar as celas de alta periculosidade para presos de alta periculosidade, evitando que tenha o contato e que tenha a profissionalização do preso dentro do presídio. Promotor, mistura tudo na hoje, CPP? Um preso ocasional, por exemplo, um trabalhador braçal, que trabalha um bom de serviço, que um dia chegou na cidade lá e cometeu um crime por uma desatenção, ele é levado para o sistema prisional e lá ele vai cair na mão do crime organizado. Se ele não entrar para o crime organizado, ele pode morrer ou a família dele pode morrer. Ou seja, há uma profissionalização do preso em razão de não cumprir a lei de execução penal. Hoje se constrói presídio de alta periculosidade e coloca preso de baixa periculosidade, ou seja, um prejuízo enorme, que existe presídio de R$5 mil a vaga, existe presídio de R$60 mil a vaga, e gastam dinheiro para construir um presídio alto, onde não sobra vaga para colocar aqueles outros presos de baixa periculosidade. Então, é necessário que o Estado cumpra seu papel. A Assembleia Legislativa, em 2015, votou uma lei na qual 4% da arrecadação de custas cartorárias ia para o sistema de execução penal e medidas socioeducativas. É uma verba de destinação legal, então ela não pode nem ser contenciosa, usada contenciosamente. Contencioso, não é? Ela não pode ser bloqueada, ela tem que ser aplicada na forma que ela deveria ser aplicada e não vem sendo aplicada desde 2015. É o fundo que o senhor falou ou não? Eu concordo. Ou é outra verba? Nesse é um dinheiro que é destinado, que é repartido dia dos cartórios. Isso. Que vai uma parcela para o sistema socioeducativo, para o sistema penitenciário, vai para o... vai para a PGE, Ministério Público, Ministério Público, Judiciário. Como diz na CEPAG, mas esse dinheiro não está indo, então? Esse dinheiro está caindo na conta geral do Estado e aplicado de forma de destinação, da sua destinação legal. O dinheiro, o CDCI, poderia estar pagando as contrapartidas dos presídios que estão em construção, que está parado há 1 ano
a obra por falta de pagar 10%, ou seja, o dinheiro está na Caixa Econômica Federal. O construtor construiu e ele não recebe porque o Estado não paga R$600 mil, ele não recebe 6 milhões. Sim, não, eu não tenho... Entendeu? Eu concordo com o doutor. E esse dinheiro podia ser utilizado dessa verba. Os casos estão parados, faltando vagas para adolescentes infratores, menores infratores, e o dinheiro não está sendo aplicado. Então a Assembleia deveria exigir do governo que cumpra a lei que aqui foi aprovada. E o dinheiro tem, né, o deputado? Sim. O mais triste é isso, está lá, mas não pode ser usado. É muito triste. Mas o promotor está fazendo já um bom papel, já está acionando o Estado judicialmente. Aqui nós não temos legitimidade para estar acionando, nós temos que estar aqui fiscalizando e cobrando. E isso é uma situação grave que falou, que realmente é um dinheiro, e não é pouco dinheiro, tá, que está sendo destinado. É 4% das custas? E é muito dinheiro, só que é importante a gente destacar também, a lei de execução penal não está sendo cumprida. Ok. A questão de separação de presos, o doutor sabe que isso hoje, na prática, é impossível. Então, com toda sinceridade... O senhor fala, deputado, por causa da questão mesmo estrutural? Estrutural. E com toda sinceridade, eu sou muito mais... hoje, na situação que nós temos que lutar para longo prazo para estar melhorando o sistema penitenciário. Eu sou muito mais o preso daquele modo que ele solto, matando, roubando, traficando. Mas então... esse que o promotor falou, que roubou lá um CD... Era um trabalhador e num deslize roubou um CD e ele mistura-se ao chefe do tráfico. Mas não fica preso, ele é solto na audiência de custódia. Esse daí você pode ficar tranquilo que ele é solto na audiência de custódia, em 24 horas. Até porque até traficante que é pego com laboratório de drogas está sendo solto na audiência de custódia. Então esses pequenos furtos, esses crimes de pequena monta, em 24 horas estão sendo soltos na audiência de custódia. Que isso é lamentável, essa audiência de custódia, que em 24 horas tem que ser apresentado para a autoridade judiciária e lá, na verdade, uma das perguntas que faz é se ele foi tratado bem ou não pela polícia. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a maioria dos presos hoje, com essa audiência de custódia, é de médio ou de grande monta, os crimes que estão sendo aí encaminhados para a penitenciária. Homicídio, furto. E o que acontece? Se a gente realizar uma soltura em massa, igual eu destaquei, pensando numa futura aplicação de pena, nós vamos esvaziar praticamente os presídios, eles vão estar soltos aí, traficando, roubando e matando. Então, eu sou muito mais ele lá, então, que em tese sendo aí infringindo os seus direitos fundamentais na Constituição, do que infringindo aqui os nossos direitos, o cidadão de bem sendo assaltado aqui do lado de fora. Bom, Maxwell, com relação ainda, até que essa problemática seja resolvida, a gente tem que resolver o problema de hoje, Claro, pensando no amanhã. E o problema de hoje é que os agentes prisionais estão indo trabalhar, eles fazem uma oração no começo do dia e pedem para voltarem vivos, É verdade. Eu quero dar um exemplo... O que eu ia te abordar, você me desculpa ainda, essa questão psicológica. Como é que vocês estão? Vocês têm psicólogos ali? O sindicato coloca um psicólogo à disposição dos servidores, mas o Estado não. Lu, eu quero falar para você a respeito de Manaus, do Ceará, onde teve crises penitenciárias que chamou a atenção até da ONU. Sim, o norte brasileiro é muito problemático, Exatamente. O que acontece? Procura-se ter algum problema lá hoje. Não tem mais, porque colocaram pessoas do sistema prisional para comandar. A polícia militar entende de polícia ostensiva, de polícia de rua. A polícia civil entende de investigação. E quem entende de sistema prisional somos nós, os agentes prisionais. Entendeu? O que acontece? Entra governo, sai governo... Através da política, da má política, coloca um militar, um delegado que não entende nada de sistema prisional para administrar. Um carro que está andando a 60 km por hora, ele volta a andar a 20 km por hora, o que acontece hoje, entendeu? Tem situações peculiares de cadeias, de servidores, de servidores na função de comando, que só o agente prisional sabe colocar a pessoa certa naquele comando ali. E hoje a política, infelizmente, está influenciando de maneira negativa o sistema prisional. Temos uma administração hoje muito vaidosa, com números muito negativos, e eu confio muito na força de trabalho do governador Ronaldo Caiado, que ele vai colocar um agente prisional no comando e nós vamos mudar o sistema prisional. A partir do momento que colocar um agente prisional no comando, os senhores podem me cobrar que a gente vai diminuir a criminalidade aqui na rua em 20% a 25%. Claro, claro, fica à vontade. Eu discordo do Maxwell. Eu entendo o posicionamento dele de colocar um agente penitenciário no comando. Seria muito interessante isso. Mas isso não quer dizer que um delegado ou um coronel vai fazer uma péssima administração.
tá? Conhece a segurança pública, sim. Eu, como delegado de polícia, eu conheço o sistema penitenciário. Eu fiquei 9 anos como delegado, fui parceiro dos agentes prisionais. Então, quantas vezes eu entrei na cadeia, quantas vezes eu cumpri busca, junto com golpe, dentro de celas. Eu sei da realidade do agente prisional. Isso não quer dizer que eu vou fazer uma péssima administração por não ser um agente prisional, mas eu entendo a reivindicação do presidente da associação, que é interessante, sim, de ter aí no comando um agente prisional, mas isso a gente não pode menosprezar um delegado ou um policial militar que possa assumir. Até porque amanhã um agente prisional pode estar assumindo uma gerência dentro da Polícia Civil, uma gerência dentro da Polícia Militar, e isso eu não vou criticá-lo por ele ser agente prisional. Pegando um gancho aí, doutor, é impossível essa colocação do senhor, do agente prisional assumir um cargo dentro da Polícia Militar, porque a Polícia Militar não aceita. A Polícia Militar é comandada por militares, a Polícia Civil é comandada por delegados, entendeu? São extremamente competentes, a gente reconhece o valor da Polícia Civil, da Polícia Militar, são 2 forças imponentes aqui no nosso estado, mas de sistema prisional, quem conhece somos nós, os agentes prisionais. Seria interessante alguém que fosse da área e tivesse vivido na pele assumir isso que o senhor quer falar. O governador Ronaldo Caiado, colocando um agente prisional lá, o reflexo dos dados positivos vão vir para a sociedade, pode ter certeza disso. Eu entendo, eu entendo que realmente, eu entendo a colocação do colega, que colocando um agente prisional no comando, isso é uma forma de estar reconhecendo... Até agregando isso, também, né, deputado? Agregando o trabalho. Mas nós temos agentes prisionais em outras áreas, tá, da inteligência, né? O Maxwell sabe, e isso, o que está acontecendo hoje com a classe, está crescendo. Hoje nós estamos, até recentemente, nós entregamos certificado para o GOP, eles têm esse grupo operacional, que é um grupo excepcional, que nem parte deles está em outro estado, fazendo outras operações. Então, realmente, é uma classe que vai crescer muito. Nós vamos ter aí, nós temos uma PEC que é da Polícia Penal, né, Maxwell? É da Polícia Penal, que isso vai dar mais importância a essa classe que realmente merece mais reconhecimento. Mais respeito, também. Bom, independente de ser agente prisional ou delegado, o que a gente quer é que o problema seja resolvido. Nós vamos continuar falando de superlotação nos presídios depois do intervalo. A gente tem também uma fala do advogado criminalista, Dr. Gilles Gomes, sobre essa temática. Ele é vice-presidente da OAB na Comissão de Direitos Humanos e tem também, o promotor acionou a ONU, Organização das Nações Unidas, sobre essa questão da superlotação na CPP. Daqui a pouquinho, está imperdível, depois do intervalo. Duas em cada 10 crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso. 3 em cada 10 crianças com idade de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso no Brasil. E por que isso acontece? Diversos fatores são responsáveis pela ocorrência da obesidade infantil. Entre eles, destacamos a alimentação inadequada, a inatividade física e os ambientes em que as crianças estão inseridas. E o que podemos fazer para mudar este cenário? A boa notícia é que a obesidade infantil pode ser prevenida. Os pais também têm um papel importante. O aleitamento materno é a primeira prática que contribui para a prevenção da obesidade infantil. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida e depois recebam alimentos complementares saudáveis e mantenham o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Outra dica importante para a prevenção da obesidade infantil é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças não recebam alimentos que contenham açúcar antes de 2 anos de idade. Além disso, é importante não ofertar alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos e evitar a oferta de alimentos ultraprocessados como achocolatados, iogurtes, gelatinas, macarrão instantâneo, refrigerante, cereais matinais, salsichas, bolachas recheadas e sucos artificiais. Esses alimentos são ultraprocessados e contêm grande quantidade de açúcar, gordura e sal, e não são recomendados para as crianças. Para saber mais, conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele apresenta as recomendações de alimentação saudável para todas as famílias brasileiras.
Ofereça opções saudáveis como frutas, tapioca, pipoca com pouco sal, biscoitos feitos em casa sem açúcar, bolo sem açúcar, pão de queijo. E para o almoço e para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho. O programa Opinião volta com o tema superlotação na CPP, Casa de Prisão Provisória, que fica em Aparecida de Goiânia. Estamos recebendo aqui o promotor Marcelo Celestino, Maxwell Miranda, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais, e o nosso deputado Humberto Teófilo, que é delegado também, todos falando sobre esse assunto. Eles conhecem bem essa realidade. E no bloco anterior, foi até questionada a questão de um agente prisional cuidar, ser o responsável, pelo sistema ali na Casa de Prisão Provisória. O doutor Marcelo Celestino quer até falar algo sobre isso, mas antes eu vou chamar uma entrevista com o doutor Gilles Gomes, que é advogado criminalista. Ele é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, sobre essa questão da superlotação. Vamos ver. A situação é quase criminosa, na medida que o Estado de Goiás, reverberando o que acontece no sistema prisional brasileiro, não trata com a mínima dignidade as pessoas que estão em cumprimento de pena e, em grande parte, as pessoas que estão ainda aguardando uma decisão judicial. A Comissão de Direitos Humanos tem atuado junto aos órgãos da execução penal, sobretudo o Ministério Público Estadual, que tem sido hoje o grande responsável pelo controle, a fiscalização e a denúncia dessa situação, no sentido de que, em algum momento, as autoridades tomem uma decisão definitiva que deveria contrastar, no mínimo, com o julgamento ou a liberação de grande parte dessas pessoas que estão lá aguardando, às vezes há mais de 1 ano, 2 anos, uma sentença absolutória ou condenatória, mas a entrega da prestação jurisdicional, o que não acontece. Em relação especificamente à CPP, o que tem sido feito? Por mais que a gente veja algumas medidas paliativas, no sentido de levar ensino, eventualmente levar assistência religiosa, melhorar a questão da saúde, o grande problema é o cárcere, que tem um alto índice criminógeno. Colocamos hoje mais ou menos 40, 50 pessoas num espaço que foi projetado inicialmente para comportar no máximo 10 pessoas. Isso é uma indignidade sem tamanho. A gente trata hoje o nosso preso talvez de forma pior do que os presos eram tratados no medievo. Essa é a realidade. A gente destrói a humanidade de uma pessoa numa perspectiva equivocada de que um dia ela se ressocialize, e faz isso num pressuposto de que é necessário punir. Sim, punir é necessário. Só que o sistema prisional brasileiro hoje mostra que a forma de punição ela está equivocada, e nós, o Estado, na verdade, o Estado, ele está contribuindo para 2 fatores. Primeiro, para organizar as facções criminosas. O grande responsável hoje pelas facções é o Estado. E o segundo fator é basicamente acreditar que essa prisão ela tem algum sentido. Hoje a prisão não tem sentido mais algum, para a grande maioria dos casos. Tá aí, a opinião de uma pessoa respeitadíssima na área, doutor Gilles Gomes, também concordando aqui com os nossos especialistas que tem que ser resolvido, gente. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento e todos nós temos sim que ficar preocupados. Não é um problema ali, do preso que está ali, não. É um problema nosso. Bom, doutor Marcelo, o senhor quer falar primeiro sobre essa questão aí? O deputado Humberto disse que prefere os presos lá, suprimindo o direito deles, que suprimindo direitos da sociedade. É muito difícil defender direitos de preso. É muito difícil porque a opinião pública ela já tem um sentimento de que o preso tem que ser depositado sem direitos nenhum. A Constituição Federal, nós temos que ter o respeito para a Constituição Federal. Ela é a principal lei do país, é a que assegura todo
ordenamento jurídico nacional. Não há supressão de direitos de ninguém, muito menos de preso. E nós só vamos acautelar os interesses da sociedade a partir do momento que nós realizemos ações para devolver os presos melhor para a sociedade, devolver para a sociedade melhor do que quando eles entrarem no sistema prisional. É a ressocialização. Se não, com a supressão de direitos de preso, você está devolvendo para a sociedade pior do que quando ele entrou. Está devolvendo ele profissionalizado, conhecendo novas técnicas e sem nenhuma perspectiva de ressocialização, ele vai voltar para cometer crime pior do que quando ele entrou. Então, nós temos que cumprir as diretrizes legais para poder devolver o preso melhor do que ele entrou. Assim, dessa forma, nós estaremos acautelando a defesa dos interesses da sociedade. Caso contrário, por não existir prisão perpétua, eles vão voltar pior do que quando entraram. E aí sim, nós estamos colocando a sociedade em risco, e um risco muito grave. E é isso que a gente não quer, né, gente? É o que a gente não quer, que o detento volte pior do que ele foi. Bom, e no começo do mês de agosto, o promotor Marcelo Celestino, ele emitiu uma decisão para o Tribunal de Justiça para não enviar mais, para não mandar mais presos para a CPP. O Tribunal de Justiça suspendeu essa liminar. Uma semana depois, ele acionou a ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre esse problemão que está aqui em nosso estado. Isso repercutiu, é claro. O secretário de Segurança Pública também, né, tem sua parcela de responsabilidade. Nós procuramos o secretário, né, convidamos o secretário para participar. Ele achou por bem, por enquanto, não se pronunciar sobre essa questão, nos enviou uma nota. Essa nota foi depois que o senhor deu uma entrevista, né, na rádio CBN, dizendo que conhece vários detalhes ali. Se porventura acontecer alguma coisa, o senhor tem informações até a mais. Isso contrariou o secretário, né? E aí o secretário nos mandou uma nota e diz que se pronunciará a respeito disso depois que obter um assessoramento jurídico para abordar o assunto. Mas a nossa equipe foi atrás, né, e tentou. O que o senhor falou que deixou o secretário Rodinei Rocha muito nervoso foi com relação a essas informações, que o senhor teria mais? Não, foi o seguinte, foi uma mensagem privada de um telefone particular para outro telefone particular, que ele tomou conhecimento, não foi destinado a ele, não dei autorização para entregar para ele, mas aí ele tomou conhecimento e levou a público essa questão, porque eu falei, e volto a falar, que o Ronaldo Caiado deveria rezar bastante para evitar que tivesse uma rebelião. Por quê? Numa rebelião, como aconteceu aquela no Pará, a imprensa mundial vai em cima para saber o que aconteceu. E eu falei que eu tinha muitas informações para passar para a imprensa nacional, informações que estão dentro da ação civil pública, informações de que eu estou há 3 anos lutando para poder cumprir a decisão de limitação da casa de prisão provisória, de que entrei com a habeas corpus e não consegui, que fiz um diagnóstico situacional e não consegui, que entrei com a ação civil pública e o governo, no lugar de resolver, ignorando o problema, foi simplesmente a suspensão da ordem, e que eu, então, acionei a ONU, não representando, mas levando a informação de que isso era uma situação grave, que pode eclodir uma rebelião com uma mortandade grande, levei ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, tudo que eu tenho condições de fazer, eu estou fazendo. Agora, não tenho visto por parte do governo nenhuma proposta para solucionar. Nenhuma. E só para falar como que eu reconheço o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, do Dr. Rod, que está fazendo um excelente trabalho, mas deveria ter um pouco mais de visão para o lado do sistema prisional. Hoje, nós temos um termo de ajuste de conduta assinado em fevereiro de 2018 para a construção de um presídio para a colônia de semiaberto, sem nenhum recurso do Estado, com a troca da área da colônia do semiaberto, ou seja, não vai sair um centavo do cofre do Estado. Eu fiz uma proposta de uma parceria público-privada para poder usar a área da Casa do Albergado, que vale em torno de 14 milhões, para permutar por a construção de 3 presídios, não saindo um centavo dos cofres públicos. Esse processo tem 8 meses parado
no governo. Então, se tem interesse em resolver o problema sem gastar dinheiro, sem gastar, né? coloca esses projetos para serem resolvidos de forma rápida. O presídio do Semiaberto não começou porque está há 4 anos para ser feito o licenciamento ambiental do empreendimento que está sendo construído na área onde está a colônia do Semiaberto, e só após o licenciamento ambiental que eles têm condições de captar recursos para construir o presídio nosso. Ou seja, existem ações, né, que podem ser feitas sem aplicação de recursos e vai ter resultado positivo. Então, escudaram na questão da calamidade financeira do Estado para não fazer mais nada. Então, estão usando. Tanto é verdade que na ação civil pública que culminou, né, na proibição e agora a revogação, a Procuradoria-Geral do Estado preocupou tanto em falar do decreto de calamidade financeira que esqueceu de contestar a ação, e é revel. Então, eu pedi o julgamento antecipado e pode voltar a proibição de recebimento de preço lá, porque ele não contestou o que deveria ser contestado. Ficou simplesmente preocupado com o aspecto financeiro. Bom, gente, e a gente preocupa, né? Nós, goianos, principalmente quem mora ali perto, eu acho que não dorme tranquilo, né? Sim, mas nós temos que destacar também... Essas ações, deputado, assim, que são sem gastar muito dinheiro, elas têm que ser vistas, É importante, né, que o doutor Marcelo está fazendo. A luta dele é incansável, isso a gente acompanha há muitos anos. Isso eu já acompanho o doutor Marcelo. Só que nós temos também analisar o que nós estamos passando aqui. Recentemente, o governo quitou a folha de pagamento de servidor. Estava devendo salário de servidores. Ainda está. Ainda está devendo em janeiro, né? Ainda fez fez um empréstimo com o Tribunal de Justiça para pagar a folha de servidor. Nós temos aí 8 meses à frente, um governo que de início acabou com a 3ª classe de policiais que recebiam R$ 1.500, tá? Ou seja, fizeram um TAC da gestão passada e agora, querendo cumprir de uma forma de um dia para o outro, é impossível. É impossível. Então, nós temos que ter o bom senso. É legítima ação de levar na ONU, que o doutor sabe que levar na ONU não vai dar muita coisa, né? Mas é um modo de estar pressionando o governo. Bacana, isso é importante. Só que as coisas não são resolvidas desta maneira, de parar de receber o preso, né, a penitência parar de resolver, porque é a sociedade que vai ser prejudicada. Então, nós temos que sentar, né, conversar com o secretário de Segurança Pública, que está fazendo uma excelente gestão, o coronel Orzeda, à frente da administração penitenciária, também está empenhado em resolver os problemas, até porque o Ronaldo Caiado sempre, nosso governo sempre destaca as suas ações na segurança pública. Então, claro que ele quer resolver problemas do sistema penitenciário, não tenho dúvida disso. Agora, não tem como resolver de um dia para o outro, pegando o Estado numa crise dessa que até servidor público está sem receber o salário. Bom, a gente fica torcendo para que seja resolvido o mais rápido possível, porque as fugas já estão acontecendo, né? Aconteceu no começo do ano, aconteceu no mês de abril. Um dos bandidos, talvez mais perigoso, ainda está foragido, e a gente fica torcendo para que o Estado, né, sente com o Ministério Público, com a Justiça, e talvez até aceite essa proposta do promotor, que é de usar áreas, né, não tem muito gasto, lógico que vai ter gasto, mas é uma alternativa inteligente, né, Maxwell? Exatamente, quero frisar aí também que são 47 fugas somente este ano, na gestão do novo diretor-geral. Existe uma animosidade entre o diretor-geral e os agentes prisionais. O diretor-geral, que é o coronel Zé. Exatamente. Por causa de quê? Porque os agentes prisionais hoje tem que ser aquela visão da sociedade que o agente prisional é aquele carcereiro à moda antiga, meio ignorante. No entanto, é o contrário. Hoje na categoria temos doutores, temos mestrados, 100% da categoria tem nível superior. Entendeu? Então cobramos, estamos lutando e acreditamos, volto a falar que acredito na força do governador Ronaldo Caiado e tenho certeza que ele vai colocar um agente prisional no comando. Estou assistindo as entrevistas dele, o governador não fala no sistema prisional. Eu assisti uma entrevista dele ao vivo ontem, ele elogiou a Polícia Civil, que merece o elogio, a Polícia Militar, mas o sistema prisional ele saiu pela tangente, porque os números são muito negativos, não podemos esconder isso da sociedade. A questão da tecnologia, os bloqueadores de celulares estão desligados dos presídios. Você liga a televisão, toda hora você vê um crime. Da onde saiu? De dentro do sistema prisional.
aí a culpa fica em cima do agente prisional. Como os bloqueadores, o senhor está falando que os bloqueadores não estão funcionando? Estão desligados há mais de um ano. Da CPP e de todo o complexo prisional. Por causa de quê? Licitação e anteriormente era por falta de pagamento do Estado. É uma herança maldita do governo anterior também. Ou seja, os presos estão podendo conversar com seus familiares de dentro dos presídios. Exatamente. Boriscan estão desligados por falta de pagamento. Detectores de metais são rudimentares, são antigos. Entendeu? Precisamos investir na tecnologia dentro do sistema prisional para dar resultado positivo para a sociedade. Bom, é a nossa segurança, né, gente, que está em jogo. Olha, é um assunto vasto, ele não se esgota. Infelizmente, quer dar uma réplica, tá bom. Só uma questão de detalhe, quando ele fala governador, não cita o sistema penitenciário, então foi a primeira entrevista então que ele não citou, porque todos os discursos dele ele deixa bem claro, polícia civil, militar, agentes prisionais e bombeiros. E outra situação, o primeiro concurso que foi edital publicado foi agora para 500 vagas de agentes prisionais, né, que vão ser nomeados 250 em 2020 e os outros 250 em 2021. Então, isso já demonstra que o governador, sim, está preocupado, até porque um dos primeiros editais aí na sua gestão foi para agente penitenciário 500 vagas. Reconhecemos e agradecemos o empenho do governador, acreditamos no governador Ronaldo Caiado, mas a propaganda do governo, que foi lançada ontem, você não vê falar no sistema prisional. E só esclarecendo que esse concurso é em decorrência de um termo de ajuste de conduta que nós fizemos, no qual, se não fizer o concurso, tem uma multa, né? Então, eu reconheço que existem ações relativas ao sistema prisional, mas não podemos escudar em decreto de calamidade para deixar de realizar ações simples, sem gastos, que poderia ter resultados positivos. Quando fala que a proibição de recebimento de presos na casa de prisão provisória, para onde vai os presos? Tem um presídio prestes a ser inaugurado, é só pagar a contrapartida, que, usando o recurso dos emolumentos, terminar a obra e nós temos obra. Onde que é, doutor? Esse é o de Novo Gama, de Planaltina, o mais rápido, Novo Gama e Águas Lindas. São 3 presídios em torno de 300 vagas cada um, ou seja, teria 900 vagas. E a proposta que nós fizemos de construção de unidades modulares para presos de baixa periculosidade, fazendo a separação que seria devida desde 1984, é construído com 4 meses de prazo. Nós temos que concordar que ações que não demandam, não geram gastos para o Estado e tem essa possibilidade, aí não tenho dúvidas que isso tem que ser realizado. Tem que ser realizado. Aí não tem jeito de falar de decreto de calamidade financeira. Tá? O senhor se propôs até a organizar uma comitiva, né, para chegar no governador, não é? A Comissão de Segurança Pública, nós vamos estar aí fazendo essa intermediação junto ao governador, e principalmente, né, queremos saber de que forma que está sendo gasto o dinheiro, o fundo dos cartórios, que é direcionado ao sistema penitenciário. E quem sabe essas ideias aí do promotor Marcelo Celestino, né, não sejam acatadas. Excelente. O senhor pode até acompanhar, quem sabe, né? Se eles convidarem, eu prefiro não acompanhar. Claro. Prefere não ir? Eu vou encaminhar para a comissão vou encaminhar para a Comissão de Segurança um relatório de todas as ações, do que está paralisado, o que é possível ser feito, para agilizar e resolver toda essa E é para ontem, né, gente? Sim. É para ontem isso. A população, ninguém dorme tranquila ali. Eu conheço pessoas que moram ali perto e ficam com medo o tempo todo. E é a nossa vida, né? A nossa segurança que está em jogo. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. É um assunto muito sério, é um assunto que a gente teria aqui, né, que conversar muito. Eu gostaria até de citar outros países que conseguiram fechar os presídios por falta de presos. É o caso de Amsterdã. Mas a gente não pode comparar, mas é meio que inevitável, né? Vários países estão fechando os presídios porque aplicaram em segurança pública, em políticas públicas. Enfim, eu fico sonhando para quem sabe um dia a gente chegar a esse nível, né? O senhor também é outro sonhador, né, promotor? Muito obrigada, então, ao promotor Marcelo Celestino, que faz um trabalho incrível no Ministério Público, que a gente acompanha há vários anos. Ele agora está no monitoramento da segurança pública. Quiser falar alguma coisinha rápida? Só quero dizer que
Nós temos que devolver os presos melhores que quando eles entraram. A principal forma de reeducação é através do trabalho. Os presos que estão trabalhando nos parques da cidade, a reincidência dele é em torno de 2%, sendo que a reincidência nacional é em torno de 35%. Tá vendo? O trabalho também recupera, gente. Infelizmente, você não pode obrigar o preso a trabalhar. Tem que partir dele também. E reduz 3 dias, né, na pena. Redução de 3 dias. Agradecimento também a Maxwell Miranda Neves, presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais. Muito obrigada, viu, Maxwell, pela sua vinda. Para finalizar, eu quero fazer uma meia-culpa. Todos os anos o Estado devolve cerca de milhões para o governo federal por não fazer projetos para utilizar esse dinheiro que o DPEM envia. Então, por isso eu cobro a colocar um agente prisional no comando para a gente colocar outros agentes que têm capacidade técnica de elaborar esses projetos. Tá certo. Muito obrigada. Tomara que seja acatada, né, sua sugestão. E também um agradecimento ao deputado Humberto Teófilo, do PSL, membro da Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia. Eu que agradeço. Parabéns, Maxwell, na sua defesa enérgica em favor da classe. A classe merece. Tem que ter presidente de sindicato, tem que lutar mesmo a favor da classe. O que ele está pedindo é legítimo. Doutor Marcelo, nós temos que ter um promotor que fica mesmo cutucando, você fala, né? Um promotor ou um delegado fica cutucando, que chega, que cobre, né? Porque se não estiver cobrando, se não estiver cutucando, né? A gente sabe que às vezes, né, demora a resolução do problema. Eu sempre vou buscar resolução desses problemas voltados aí ao sistema penitenciário. A gente sabe que a maioria dos crimes, né, tem ordem, né, são consumados por meio de ordens, né, que está dentro dos presídios. O senhor pode ver essa questão dos bloqueadores também, com certeza, quando o senhor for lá? Com certeza, já vou até fazer um ofício, pedindo informações para o diretor, Urzeda. Primeiro eu quero informações por que os bloqueadores não estão funcionando, por qual motivo, qual licitação que é essa, se vai ter licitação ou não, que eu vou estar cobrando, porque eu acho que é o ponto já nevrálgico aí, a questão dos bloqueadores. Se não tiver bloqueador, nós temos celulares dentro da cadeia. E olha só que eu falo, que agente prisional, para mim, faz milagre. Porque a gente sabe muito bem quão é difícil fazer aquelas buscas, né, de familiares que ainda entram com celulares. Então, sem o bloqueador, celular na cadeia, o celular na cadeia, cometimento de crimes aqui do lado de fora. Obrigado, tá? Estamos à disposição, tanto do Ministério Público quanto aí da Associação aí dos Agentes Prisionais. Obrigada, delegado Humberto Teófilo. E obrigada a você também, que esteve com a gente esse tempo todo, nos acompanhando. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo 61.2, que é o nosso canal digital. E, é claro, nossas redes sociais. E até mais.